Boa tarde, boa noite, bom dia a todos e a todas. Estamos começando aqui a nossa aula em vídeo, a nossa videoaula. Devo lembrar um pouco, do que nós trabalhamos até então, que foi basicamente a questão da filosofia da natureza e da educação na Grécia, e trago aqui hoje um pouco da filosofia da natureza no helenismo entre os epicuristas, né? Outra escola que valeria a pena tratar seriam os estoicos, mas os estoicos eu vou mandar um texto para vocês e quero enfatizar os epicuristas porque, enfim, eles têm uma teoria mais aprofundada na natureza, né? Então, a aula começa com Epicuro, que foi o fundador do estoicismo. O estoicismo tem como base a busca pelo prazer, e esse prazer são os pequenos prazeres, né? Então tem aqui a corrupção do epicurismo pode ser o hedonismo, né? Onde se vê talvez os grandes prazeres. A gente vê aqui essa imagem, né? A gente vê aqui o vinho como um pequeno prazer da vida também, né? Moderadamente. De Rerum Natura do Lucrécio, que é a natureza das coisas, que foi um discípulo de Epicuro. E aqui uma das imagens do que a gente chamaria a escola do jardim, né? Por isso que eu começo com esse fundo, né? Da Grécia, mas a gente poderia talvez até mudar esse fundo para, eu acredito que o fundo mais correto para a gente seria o fundo que seria o próprio jardim, né? E o puro, ele e a natureza é que é o nosso foco hoje, né? Então, nesse sentido, vou colocar aqui essa imagem do bem assim estilo Monet, né? Da natureza, para a gente continuar a nossa aula. Até porque, se a gente parar para pensar, aquela primeira cena do Paternon, né, da Acrópolis, né, tem mais a ver com o estoicismo, da estoa, do pórtico. Né? Então, o epicurismo, a gente vai partir dentro dessa perspectiva. Né? Bom, então, vamos continuar aqui a nossa explanação. O objetivo dessas aulas é ser aulas rápidas, né, para chamar atenção, né? Então, doutrina quase sempre confundida com o gozo imoderado dos prazeres mundanos, como se não se distinguisse do hedonismo puro e simples, né? Como eu falei. Aqui uma biografia um pouco relacionada a Epicuro. Nasceu na ilha grega de Samos, provavelmente onde seria a Fenícia, hoje talvez, basicamente a Fenícia. Iniciou os estudos de filosofia com Pânfilo, transferiu-se para Atenas para cumprir o serviço militar, encontrou-se com grandes filósofos de seu tempo, como Teofrasto, Xenócrates. Em Mitilene e Lampsacro entrou em choque com aristotélicos e platônicos antes de fundar a sua escola, que é uma das características da filosofia helenista, que não é uma filosofia que busca uma cosmologia como os pré-socráticos, né? Ela um desdobramento do socratismo, né, assim, da virtude, da ética. Né? Em Lampsaco conquistou seus discípulos mais ilustres. E aí tem Hérmaco, Colotes, Metrodoro, Pítotes e Heródoto. E retornou para Atenas e funda o Jardim de Epicuro, em 306 a.C., e em 270 morreu aos 72 anos, sucedido por Hermarco. Então, é uma filosofia que durou muito tempo e chegou até Roma, né? Entre as obras epicuristas temos essa do amor, da música, da ética, das maneiras de viver, da natureza. São obras que a maioria se perderam e nós não temos acesso a elas, e temos muito mais acesso à obra de Lucrécio. Né? Mas é importante frisar em epicurismo a intuição pura e simples não nos habilita a solucionar questões acerca do que nos fará felizes. Né? Felicidade são os pequenos prazeres. A tarefa da filosofia consiste em interpretar nossas pulsões indefinidas e, dessa forma,
evitar planos equivocados para a obtenção da felicidade. Considera a filosofia como uma disciplina cuja única meta é tornar feliz o homem que a pratica. Então, conclui de uma análise racional que os ingredientes essenciais do prazer, por mais impalpáveis que sejam, não são muito dispendiosos. Ou seja, a felicidade são os pequenos prazeres, são as coisas simples, não as coisas caras. O conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda recusa para a saúde do corpo, para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Né? Então, a saúde está baseada também na moderação. Os desejos, tudo que é natural é fácil de conseguir, difícil é tudo que é inútil. Né? A divisão dos prazeres entre os naturais e necessários, não naturais e necessários e não naturais e desnecessários. O essencial para a felicidade, natural e necessário. Amigo, liberdade, reflexão. Natural e desnecessário. Palacetes, banquetes, empregados. Nem natural nem necessário. Fama e poder. Então, o importante é o que é natural e necessário. A amizade. De todas as coisas que nos oferecem sabedoria para a felicidade de toda a vida, a maior é a aquisição da amizade. Isso é um pouco semelhante com o que Aristóteles também pensava da ética, né? A liberdade. Precisamos nos libertar da prisão que os negócios cotidianos e a política cotidiana representam. Epicuro preocupava-se especialmente com que ele e os seus amigos aprendessem a analisar suas ansiedades com relação ao dinheiro, à doença, à morte e ao sobrenatural. Epicuro dizia, por exemplo, que o medo da morte é como se fosse um veneno, que pode fazer com que você viva, ou então, se você superar esse medo, viva com medo, ou se você superar esse medo, que você seja feliz, encarando que a morte é algo natural. Né? Então, o epicurismo tem isso. Habituar-se às coisas simples, a um modo de vida não luxuoso, não só conveniente para você ou para a economia, para a saúde, como ainda proporciona aos homens os meios para enfrentar corajosamente as adversidades da vida. O epicurismo também se baseia na prudência, o supremo bem. A prudência e a moderação é onde originam todas as virtudes, intimamente ligadas à felicidade, e a felicidade é inseparável delas. Passamos então a Lucrécio. Tito Lucretius Car, De Rerum Natura, que significa a natureza das coisas. Uma breve discussão da vida do poeta, seus poemas, a ética, a influência e a conclusão. Lucrécio, em latim, Tito Lucrécio, foi um filósofo e poeta romano e um opositor materialista da religião. Lucrécio viveu no primeiro século a.C., talvez de 98 a 55 a.C. Lucrécio é o autor de uma obra clássica, embora inacabada, intitulada De Rerum Natura, sobre a natureza das coisas, escrita por volta de 60 a.C. É um longo poema apaixonado descrevendo o mundo de acordo com os princípios de Epicuro. São quase 200 anos, né, depois de Epicuro. Sobre a natureza das coisas. Os dois manuscritos mais autoritários de De Rerum Naturam são os códices O e Q, em Leiden. Ambos, em Leiden, que é latim, né? Ambos datando do século IX. Estudiosos recentemente decifraram manuscritos sobre papiros, possivelmente datando do século I, que foi recuperado em uma biblioteca em Herculano, que havia sido enterrada por uma erupção vulcânica. De Rerum Natura tem sido uma influência contínua no trabalho de uma série de poetas épicos. A energia sustentada da escrita de Lucrécio é incomparável na literatura latina, com a possível exceção dos Anais em Partes, ou talvez livro 2 e 4 da Eneida, de Plotino, ou de Virgílio. Seu uso do hexameter, que é o estilo de métrico, é muito individualista e robustamente distinto da urbanidade suave de Virgílio, da Eneida. Exato. Seu uso de heterodíneas, assonâncias e formas estranhamente latinas criam uma dura acústica. Lucrécio lamenta várias vezes que o latim não é tão adequado quanto o grego para a expressão de ideias filosóficas. Então, aí um pouco aí do De Rerum Naturam. Né? Importante frisar que Lucrécio ele era romano. Né? Vou até colocar aqui, apesar de não ter nascido em Roma, ele viveu em Roma, né? E, como posso dizer,
e o epicurismo, assim como o estoicismo, prosperaram em Roma, né? Nessa paisagem de um império que não tinha tanta tradição filosófica quanto a Grécia e a Macedônia, né? Mas que foi espalhada justamente através do Império de Alexandre o Grande e depois absorvido pelos romanos, né? Então, continuando aqui, espero que estejam entendendo, esteja sendo claro. Vou colocar aqui, então. The Hero Natura, a natureza das coisas, né? Tem aí algumas imagens aí dos livros sobre a morte, sobre várias questões que permeiam e que a gente vai resumir aqui. O livro 1 começa com uma invocação a Vênus. Lucrécia identifica Vênus com amor, a força unificadora, e também como patrona e mãe do povo romano. O livro 2 celebra a filosofia como um santuário da turbulência do mundo. Contém uma explicação do movimento e formas atômicas. Explica que os átomos não têm atributos secundários, como cor e olfato. Isso é importante porque os epicuristas eles absorvem a teoria atomista de Demócrito, como a gente já frisou a importância de Demócrito para a ciência, né? E coloca a questão do vazio, né? A relação do vazio com os átomos e aceita o vazio, né? O vácuo, e fala aí, né? Do átomo também como a partícula menor, como o pequeno, o que há de pequeno para o prazer, né? E como essa partícula menor, através do contato com os nossos sentidos, gera cor, olfato, né? O livro 3 abre como uma homenagem a Epicuro e continua a aliviar o medo da morte, provando que a mente e a alma são materiais e mortais. Portanto, a morte não é nada para nós. Diligito mors ad nu. O livro 4 contém versos sobre a arte da poesia didática e uma explicação da teoria da visão e da sensação de Epicuro. A conclusão é uma das maiores passagens de versos de Lucrécio, analisando a biologia e a psicologia do amor sexual. O livro 5 é dedicado à cosmologia epicurista. Lucrécio fala sobre as fases da vida na Terra e a origem e desenvolvimento da civilização. Este livro inclui um famoso tratado sobre o desenvolvimento e extinção de formas de vida. E o livro 6 contém algumas das maiores poesias de Lucrécio. Lucrécio explica a meteorologia, o cosmos, e inclui descrições vívidas de tempestades, raios e erupções vulcânicas. O poema termina com a história da grande praga de Atenas. Os aspectos éticos do Rerum Naturam é, como seu título confirma, um trabalho de física. Natureza é física, escrita na venerável tradição dos tratados gregos sobre a natureza. No entanto, Lucrécio escreve como um epicurista completo, oferecendo ao seu leitor não apenas a compreensão cosmológica, mas a receita completa para a felicidade. Lucrécio foi admirado e imitado por escritores do início do Império Romano, e aos olhos de autores patristas latinos como Lactâncio, ou seja, autores medievais, que vai ser o tema da nossa próxima aula, ele passou a servir como a principal porta-voz da filosofia epicurista sem Deus. Seu poema, posteriormente, sobreviveu em 2 manuscritos do século IX, conhecidos como O e Q. De Rerum Natura, sobre a natureza das coisas, foi publicado após a morte de Lucrécio pelo famoso escritor romano Cícero. Cícero fez isso depois de corrigir imperfeições devido à morte prematura de Lucrécio. O livro de Lucrécio irritou o cristianismo, talvez especialmente por causa da seguinte linha: todas as religiões são igualmente sublimes aos ignorantes, úteis ao político e ridículas ao filósofo. Né? Então, nota-se aí, né, que sabemos muito pouco sobre a vida de Lucrécio. Parece que Lucrécio era aluno do filósofo grego Zenão, da escola eleática, certo? Não é o Zenão estoico, mas sim aquele primeiro Zenão que falou sobre a dialética e a redução ao absurdo através da ideia do movimento. Lucrécio cometeu suicídio depois de ficar meio louco bebendo uma poção de amor. Lucrécio é conhecido por ter se matado com suas próprias mãos aos 43 anos. De acordo com a mesma instituição, o único poema de Lucrécio, De Rerum Natura, foi escrito durante períodos de descanso deste delírio. De Rerum Natura, sobre a natureza das coisas, citando aí um trecho. Observe com atenção os raios do sol que penetram no quarto escuro. Você verá muitas partículas minúsculas em movimento variados
no vazio na luz deste raio, como se estivesse em conflito permanente, lutando, brigando, batalhando em tropas sem nenhum descanso, jogados por encontros e partidas frequentes. A partir disso, você pode imaginar como os começos das coisas se movem para lá e para cá, no grande vazio que você dê atenção aos corpos, em redemoinho nos raios de sol, porque esse redemoinho indica que há também movimentos secretos e invisíveis escondidos na matéria. Então, o epicurismo é considerado uma escola materialista, né? Que depois Marx vai aproveitar a ideia de Lucrécio para falar sobre o atomismo do Estado. E, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que o epicurismo também ele tem essa visão da natureza humana relacionada à natureza como um todo, né? Então, isso é muito importante para o que a gente vai entender como mais uma visão da filosofia sobre a natureza e sobre a ética, né? E também, quem sabe, talvez sobre a educação. Basicamente é isso. Agradeço a todos e espero que isso tenha despertado em vocês reflexões para a gente pensar depois, mais à frente, a formação do nosso próprio princípio de natureza e a importância dele na ciência e escolher algum tema para fazer um seminário e etc. Né? Então, espero que estejam todos bem, com saúde. Foi uma experiência interessante que a gente pode depois até transformar numa experiência ao vivo, né? Se vocês estão sabendo que provavelmente possa vir a acontecer isso, né? Então, continuamos mais à frente os nossos estudos.